Olá, paz do Senhor, caro ouvinte. Vamos conversar agora sobre Joel, o anúncio do Pentecostes. O livro de Joel afirma que o seu autor foi o profeta Joel. Isso está no primeiro versículo do livro de Joel. Este livro foi provavelmente escrito entre 835 e 800 a.C. A nação de Judá, o cenário para o livro, é devastada por uma vasta horda de gafanhotos. Essa invasão de gafanhotos destrói tudo: os campos de trigo, as vinhas, os jardins e as árvores. Joel descreve simbolicamente os gafanhotos como um exército humano. Marchando, enxerga tudo isso como julgamento divino sobre a nação por seus pecados. O livro é destacado por dois grandes eventos. Um deles é a invasão de gafanhotos e o outro é a efusão do Espírito. A realização inicial deste evento é citado por Pedro em Atos 2 como tendo acontecido no dia de Pentecostes. Selecionei 3 versículos-chave de Joel que são importantes nós falarmos sobre eles. Joel 1,4 diz o seguinte: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Joel 2,25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Em Joel, capítulo 2, verso 28, diz o seguinte: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Uma terrível praga de gafanhotos é seguida por uma grande fome em toda a terra. Joel usa esses acontecimentos como catalisador para enviar palavras de aviso a Judá. A menos que o povo se arrependa rapidamente e completamente, os exércitos inimigos devorarão a terra assim como fizeram os elementos naturais. Joel apela a todo o povo e os sacerdotes da terra para que jejuem e se humilhem enquanto buscam o perdão de Deus. Se eles responderem, haverá novas bênçãos materiais e espirituais para a nação. No entanto, o dia do Senhor está chegando. Neste momento, os gafanhotos temidos vão aparecer como mosquitos, em comparação, pois todas as nações receberão seu julgamento. O tema principal do livro de Joel é o dia do Senhor. Um dia de ira e do juízo de Deus. Este é o dia em que Deus revela os seus atributos de poder, ira e santidade. E é um dia terrível para seus inimigos. No primeiro capítulo, o dia do Senhor é vivido historicamente pela praga de gafanhotos sobre a terra. Capítulo 2, versos 1 a 17, é um capítulo de transição, em que Joel usa a metáfora da praga de gafanhotos e da seca para renovar um apelo ao arrependimento. Capítulos 2, do verso 18 ao capítulo 3, verso 21, descreve o dia do Senhor em termos escatológicos e atende a chamado ao arrependimento, com as profecias de restauração física, dos versos 21 a 27 de Joel 2, restauração espiritual em Joel 2, dos versos 28 a 32, e restauração nacional, já no capítulo 3, dos versos 1 a 21. Sempre que o Antigo Testamento fala de julgamento sobre o pecado, seja este o pecado individual ou nacional, o advento de Jesus Cristo é prenunciado. Os profetas do Antigo Testamento continuamente advertiram Israel a arrepender-se, mas quando o fizeram, o seu arrependimento era limitado à obediência da lei e obras. Os seus sacrifícios no templo eram apenas um vestígio do grande sacrifício por vir, o qual seria oferecido de uma vez por todas na cruz. Hebreus 10:10. Joel nos diz que o juízo final de Deus, que cai no dia do Senhor, será muito terrível. Quem o poderá suportar? Joel 2:11. A resposta é que nós, por nossa própria conta,
Nunca poderemos aguentar esse momento, mas se tivermos colocado nossa fé em Cristo pela expiação dos nossos pecados, não temos nada a temer do dia do juízo. Sem arrependimento, o julgamento será severo, rigoroso e certo. Nossa confiança não deve estar em nossas posses, mas no Senhor nosso Deus. Deus às vezes pode usar a natureza, o sofrimento ou outras ocorrências comuns para nos aproximar dele. Entretanto, em sua misericórdia e graça, ele tem providenciado o plano definitivo para a nossa salvação, Jesus Cristo. Ele foi crucificado por nossos pecados e trocou o nosso pecado pela sua perfeita justiça, segundo Coríntios 5:21. Não há tempo a perder. O julgamento de Deus virá rapidamente como um ladrão na noite. 1 Tessalonicenses 5:2. E devemos estar prontos. Hoje é o dia da salvação, segundo Coríntios 6:2. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, versos 6 e 7. Somente ao apropriar-nos da salvação de Deus é que podemos escapar de sua ira no dia do Senhor. Muito obrigado aqui pela sua audiência, caro ouvinte. Deus os abençoe e nós temos um encontro marcado no próximo vídeo para a gente comentar e conversar sobre a lição de número 4. Amós, política e justiça social no mundo bíblico.